Michelle Marie Martinko nasceu em 6 de outubro de 1961, em Cedar Rapids, no estado do Iowa, Estados Unidos. Ela era a filha caçula de 3 filhas do casal Albert Martinko e Janet Martinko. Na sua infância, ela foi diagnosticada com escoliose e teve que usar uma cinta que ia dos quadris ao pescoço. Devido a isso, ela era uma criança muito tímida e calada e dificilmente falava com as outras crianças na escola. Já na adolescência, ela era descrita como um adolescente normal, que se preocupava com coisas relacionadas à sua idade, como testes de escola, roupas e garotos. Michelle frequentou a escola Kennedy High School. Ela era uma aluna acima da média e muito bem vista pelos seus professores. É dito que ela era uma artista talentosa e chegou a fazer várias apresentações em coros e produções teatrais. Ela também fazia parte da equipe de giradores de bastão da escola, uma espécie de ginástica artística, também conhecida como baliza de banda. Ela estava no último ano do ensino médio e tinha planos de estudar design de interiores na Universidade Estadual de Iowa quando se formasse. Em 19 de dezembro de 1979, Michelle participou de um banquete junto com a equipe de coro de concertos da sua escola. Este banquete foi realizado no Sheraton, um grande hotel localizado no centro de Cedar Rapids. Após o banquete, Michelle convidou sua amiga Jenny Hansen, que também estava no evento, para ir até o shopping Westdale, localizado no sudoeste da cidade, que havia sido inaugurado recentemente. Jenny disse que não poderia ir, pois ela estava atrasada com alguns deveres de casa e queria colocá-los em dia. Michelle então foi sozinha. Ela estava com o carro de seu pai, um Buick 1972, e $180 que usaria para comprar um casaco novo para o inverno. Ela já conhecia esse shopping muito bem, pois havia conseguido um emprego lá meses antes. Quando chegou no local, ela deixou o carro no estacionamento e entrou no shopping. Isso foi por volta das 7 da noite. Lá dentro, ela encontrou alguns amigos de escola que também estavam fazendo compras. Ela conversou um pouco com eles e depois foi até a loja comprar o seu casaco. Essa foi a última vez que Michelle Martinko foi vista. As horas foram passando e como a jovem não retornou para casa, seus pais ficaram muito preocupados. Era 2 da manhã quando o pai de Michelle decidiu ligar para a polícia e informar sobre o ocorrido. De imediato, os policiais saíram à procura da jovem pela cidade. Por volta das 4 da manhã, eles encontraram o veículo Buick 72 no canto do estacionamento do shopping Westdale. Ao se aproximarem, eles notaram que havia alguém dentro deitado de costas no banco do passageiro. Quando abriram a porta do veículo, se depararam com o corpo ensanguentado de Michelle Martinko. O capitão do gabinete de detetives da época, Charles Jelinek, foi quem deu a triste notícia para os pais da vítima. Ao descrever a cena do crime, Charles disse com suas palavras: Michelle estava usando um casaco de pele de coelho e havia pelos de coelho ensanguentados por todo o carro. Ela estava deitada de costas, afundada no banco do passageiro do Buick e encostada na porta do carro. De acordo com o médico legista, Michelle tinha 29 perfurações em seu corpo, na região do rosto, pescoço e tórax. Essas perfurações foram causadas por um objeto pontiagudo, que eles não souberam dizer se tratava de uma faca ou outra coisa. Haviam também vários cortes em suas mãos e antebraços, indicando que ela tentou se defender do seu agressor. Michelle não foi abusada e nem roubada. Para a polícia, o crime parecia ser de natureza pessoal, no caso, uma vingança. A polícia chegou a fazer uma varredura no local para ver se encontravam a arma utilizada no crime, mas não obtiveram sucesso. Não havia sangue no chão do estacionamento, e nem ao redor do veículo. Isso indicava que Michelle havia sido morta dentro do carro. Também não foram encontradas impressões digitais que não pertencessem a algum membro da família Martinko. Desse modo, a polícia supôs que o criminoso tenha usado luva para cometer o crime, e para ele ter pensado nisso, o crime pode ter sido premeditado. A morte da jovem estudante Michelle Martinko repercutiu por toda a mídia local e regional. A polícia buscava por respostas, e a família também. Jenny Hansen, a amiga de Michelle que se recusou a ir com ela até o shopping por conta dos seus deveres de casa, disse que recebeu um telefonema da mãe de Michelle às 4h30 da manhã e que não acreditou quando soube da notícia. Ela disse que se sentia culpada por não ter ido com a sua amiga até o shopping e que se ela tivesse aceito o convite, talvez Michelle pudesse estar viva. Ainda segundo ela, foi uma época muito assustadora. Ninguém sabia quem era o criminoso e ele ainda estava por aí e poderia matar novamente. É dito que o medo era tão grande que várias mulheres da cidade, após cumprirem o seu expediente, pedia para que o segurança de seus locais de trabalho as acompanhasse até o carro. Era nítido que esse crime brutal não só chocou a cidade, mas também fez com que muitos mudassem sua rotina
por medo de serem a próxima vítima. Em junho de 1980, a polícia ouviu duas supostas testemunhas que forneceram a descrição de um homem que seria talvez o responsável pelo crime. Essas testemunhas foram hipnotizadas para que pudessem passar o máximo de detalhes possível que ajudassem a polícia a prender o criminoso e a solucionar o caso. Segundo elas, o homem era branco, não tinha mais que 20 anos, media cerca de 1,80 m de altura, tinha cabelos escuros e encaracolados. Foi feito um retrato falado do suspeito com base nessas informações, como vocês podem conferir aí na imagem. Apesar de ter as características do suposto criminoso em mãos, a polícia não conseguiu chegar em ninguém que pudesse ser o responsável pelo crime. A polícia então foi atrás de um rapaz de 19 anos chamado Andy Seidel. Andy era um ex-namorado de Michelle. Os dois namoraram por 2 anos antes dela terminar o relacionamento com ele. Segundo os parentes da vítima, Andy não aceitou esse término muito bem. Ainda segundo eles, o rapaz queria saber por onde Michelle andava, se ela estava saindo com alguém e quem era esse alguém. Ele também costumava questionar os amigos dela para que eles lhe dessem informações sobre a vida da jovem. No decorrer das investigações, os policiais descobriram que Andy também esteve no shopping na noite do crime e que ele havia encontrado Michelle por lá. Andy foi levado para o interrogatório, mas logo ele foi descartado como suspeito, pois tinha um álibi que comprovava que ele já estava em casa no momento em que ocorreu o crime. Apesar de Andy ter sido descartado pela polícia como suspeito, muitos na cidade acreditavam que ele era o responsável pelo crime, e o seu comportamento durante o funeral de Michelle reforçou ainda mais as suspeitas dos moradores da cidade. Ele quase não saiu de perto do caixão, ele chorava muito e abraçava o corpo de Michelle várias vezes. Em certo momento, ele foi até uma amiga de Michelle e começou a perguntar: "Preciso saber quem ela amava quando morreu. Ela me amava ou amava o Mike? Quem ela amava quando morreu?" Mesmo com esse comportamento estranho, e aos olhos de muito ele ser considerado um suspeito em potencial, a polícia não tinha nada contra ele. Então, como eu já havia dito, ele foi descartado como suspeito. Assim que se formou no ensino médio, Andy deixou a cidade e entrou para a Marinha dos Estados Unidos. A polícia também interrogou Mike Ririck, um universitário que Michelle começou a sair assim que se separou de Andy. Mike, assim como Andy, teve um relacionamento com Michelle, mas eles não chegaram a namorar. Ele foi levado para um interrogatório e, quando questionado sobre onde estava no momento do crime, ele disse que na faculdade. Mike até provou isso para os policiais, mas por algum motivo, eles acharam que ele estava escondendo algo. Os policiais foram bem duros com ele. Eles até chegaram a colocar fotos da cena do crime sobre a mesa do interrogatório para intimidá-lo. Segundo Mike, ver aquelas fotos foi bem doloroso para ele. Como os policiais não tinham nada substancial contra Mike, eles o liberaram e o descartaram como suspeito. O tempo foi passando, e as pistas que a polícia investigou não os levou em lugar nenhum. Sem opções, eles decidiram recorrer à comunidade local, fazendo um apelo aos moradores da cidade que fornecesse qualquer informação que os ajudasse na investigação. Eles também ofereceram uma recompensa de $10 mil para quem desse informações reais que os levassem até o criminoso. Mais de 200 pessoas forneceram informações para a polícia. Eles investigaram todas as pistas promissoras e interrogaram dezenas de pessoas fazendo uso do polígrafo. Uma dessas pessoas era um rapaz que disse ter seguido mulheres pelo shopping. Algumas testemunhas chegaram a dizer que o viram tocando manequins femininos de maneira estranha. A polícia investigou esse rapaz, mas logo o descartaram como suspeito, pois além do comportamento estranho dele, não havia nada que o ligasse ao crime. 5 meses após a morte de Michelle, uma mulher contou aos policiais que na madrugada de 20 de dezembro, por volta das 2 da manhã, ela passou com seu carro em frente ao estacionamento do shopping onde ocorreu o crime, pois o carro de sua filha, que trabalhava no local, tinha ficado lá por estar quebrado. Ao passar pelo estacionamento, ela disse que além do carro de sua filha, ela viu o Buick 72 de Michelle, com a porta aberta e um homem parado ao lado da porta. Quando ela soube do crime, ela repassou essa informação para a filha do secretário do comissário de segurança pública e acreditou que seria repassada à polícia caso fosse importante. No entanto, essa informação nunca chegou à polícia e eles só tiveram conhecimento dela meses depois. Os detetives até cogitaram acusar o comissário de não repassar essa informação à polícia, mas nenhuma acusação foi feita. Muitos boatos também surgiram, e a polícia perdeu muito tempo os investigando, já que eles estavam indo atrás de qualquer informação que surgia. Mais tarde, a polícia prendeu um homem que havia invadido uma casa com uma faca e violentado uma mulher, dizendo que machucaria os seus filhos. Esse crime aconteceu um mês antes da morte de Michelle Martinko, e apesar dele negar envolvimento na morte de Michelle, ele era considerado um suspeito em potencial. No entanto, ele nunca foi acusado,
pois a polícia não conseguiu provas que o ligassem ao crime. O tempo foi passando, e a polícia foi ficando sem opções. Eles até pediram ajuda a videntes, mas foi em vão. Até que em meados da década de 80, o caso foi arquivado. Os pais de Michelle abriram um processo contra os proprietários do shopping Westdale, alegando negligência por não oferecerem segurança adequada. O processo foi parar na Suprema Corte do estado de Iowa, que decidiram em favor dos proprietários do shopping. O pai de Michelle, Robert Martinko, morreu em 1995, e sua mãe, Janet Martinko, morreu em 1998, sem saberem quem era o responsável pela morte de sua filha. Em 2006, mais de 25 anos após o crime, a polícia de Cedar Rapids recebeu uma nova informação sobre o caso. Essa informação, por fim, não os levou a lugar nenhum. No entanto, enquanto um detetive estava examinando todas as provas que foram encontradas no local do crime, ele percebeu que havia sangue de outra pessoa no vestido em que Michelle estava usando na noite em que foi atacada. Mais tarde, com a ajuda de exames de DNA que ainda não existiam na época do crime, eles descobriram que, além do vestido, também havia sangue de outra pessoa no câmbio do Buick 72, o veículo que estava com Michelle. Foi comprovado que esse sangue pertencia a um homem e que certamente era o responsável pelo crime. De acordo com os policiais, ele deve ter se ferido enquanto desferia os golpes, provavelmente de faca, contra Michelle. O sangue da vítima deve ter feito a mão dele escorregar até a lâmina, cortando a luva e sua mão no processo, deixando assim o seu sangue no local do crime. O DNA estava tão intacto que a análise foi capaz de concluir que somente 1 em 100 bilhões de pessoas corresponderia àquele perfil de DNA. Agora, com esse DNA em mãos, os detetives precisavam localizar a quem ele pertencia. A polícia inseriu os resultados no CODES, o banco de dados de DNA dos Estados Unidos, que possui um registro de DNA de centenas de milhares de pessoas. Porém, não foi encontrado nenhum DNA correspondente com o que eles tinham. Eles então decidiram testar o DNA de todos os suspeitos que foram interrogados ao longo dos anos, para ver se batia com as amostras que eles tinham. No total, 125 homens foram examinados, mas o DNA de nenhum deles correspondia com o DNA encontrado na cena do crime, e a polícia novamente ficou sem opções. Em 2013, mais de 30 anos após o crime, a polícia recebeu uma denúncia que os levou até um suspeito em potencial. No entanto, o DNA desse suspeito não correspondia com o DNA encontrado na cena do crime. Ainda no ano de 2013, Robert Healy, morador de Cedar Rapids e ex-aluno da Kennedy High School, mesma escola em que Michelle estudava, criou um grupo e uma rede social chamado Michelle Martinko Cold Case 1979. Nesse grupo, as pessoas passaram a compartilhar e a discutirem sobre informações relacionadas a Michelle e ao crime. Em 2015, mais de 35 anos após o crime, o detetive Matt Dellinger assumiu o caso. Matt é filho de Harvey Dellinger, um dos primeiros detetives a trabalharem no caso de Michelle Martinko. Em maio de 2017, ele contatou a Parabon Nanolabs, uma empresa sediada no estado da Virgínia que fornece serviços de fenotipagem de DNA para organizações de aplicação da lei. A Parabon pode prever o fenótipo de um organismo, incluindo sua aparência física e ancestralidade biogeográfica, usando apenas as informações genéticas do DNA. Resumindo, eles são capazes de saber mais ou menos como uma pessoa é, só se utilizando de seu DNA. A Parabon gerou ilustrações fotorrealísticas do criminoso através das amostras de DNA colhidas em 2006. Um homem branco, com cabelos loiros e olhos azuis, bem diferente do retrato falado que a polícia divulgou em 1980. Eles incluíram imagens estimando a aparência dele em 1979 e também em 2017, com efeitos de envelhecimento. O Departamento de Polícia de Cedar Rapids pagou $5.000 por este serviço. Em posse dessas imagens, a polícia fez uma coletiva de imprensa onde mostraram o suposto rosto do responsável pela morte de Michelle Martinko. Nessa mesma coletiva, eles pediram que se a população reconhecesse alguém parecido com o rosto da imagem, era para entrar em contato com a polícia. Eles também ofereceram uma recompensa no valor de $15.000 por informações que realmente os ajudassem a prender o criminoso. Nas semanas seguintes, a polícia recebeu uma enxurrada de denúncias das pessoas, alegando que sabiam quem era o homem que eles estavam procurando. Praticamente todo homem branco, loiro e de olhos azuis, com mais de 50 anos que tenha pisado no estado de Iowa, se tornou um suspeito em potencial. Isso acabou prejudicando a polícia, que até checou alguma dessas denúncias, que por fim não deram em nada. No ano seguinte, a pedido do detetive Matt Dellinger, a Paramount pegou os dados de DNA que tinha do criminoso e os inseriu no GEDmatch, um site de genealogia público que tem sido usado por policiais para resolver vários casos arquivados. Um dos mais famosos foi o de Joseph James DeAngelo, também conhecido como Golden State Killer.
preso em 2018 aos 72 anos, acusado de inúmeros crimes que aterrorizaram a Califórnia na década de 70 e 80. Eles foram capazes de localizar uma mulher que tinha parentesco com o criminoso, provavelmente uma prima de segundo grau. A empresa criou uma árvore genealógica começando com 4 pares de bisavós dessa mulher e relatou que o criminoso provavelmente descendia de um desses casais. Os policiais passaram os próximos meses usando registros genealógicos, registro de nascimento e registro de lápides para montar uma árvore genealógica e chegar até o criminoso. Um detetive contatou membros de 2 ramos da família, cujos DNAs foram testados e eliminou esses ramos, pois o criminoso não fazia parte deles. Ele então contatou um membro de um 3º ramo, e um teste de DNA confirmou que essa pessoa era primo de 1º grau do criminoso, ou seja, eles tinham os mesmos avós. Isso reduziu o número de suspeitos a 3 irmãos, Kenneth Burns, Jerry Burns e Donald Burns. Um desses 3 era o responsável pela morte de Michelle Martinko. Os 3 eram de Manchester, uma cidade também do estado de Iowa, que fica a 1 hora de Cedar Rapids. Os detetives passaram a vigiá-los e começaram a tentar coletar o DNA deles sem que eles soubessem. De Kenneth Burns, eles conseguiram pegar um canudo que ele usou após almoçar em um restaurante. De Donald Burns, eles pegaram uma escova de dente do lixo que ele havia descartado. E de Jerry Burns, eles conseguiram pegar um canudo que ele usou para beber refrigerante em uma pizzaria. Os 3 itens contendo o DNA dos suspeitos foram enviados para análise. Kenneth Burns e Donald Burns estavam limpos. O DNA deles não batiam com o DNA encontrado na cena do crime. Já o de Jerry Burns era uma combinação exata. Para os detetives estava claro. Jerry Burns era o homem que eles procuraram por mais de 35 anos. Mas quem era Jerry Burns? Jerry nasceu em 23 de dezembro de 1953. Tinha 25 anos na época do crime. Ele cresceu na cidade de Manchester, no estado de Iowa, e se formou em 1972 na West Delaware High School. Em 1975, ele se casou com Patricia Burns, com quem teve 3 filhos. Ele era dono de uma empresa de pintura a pó e também era sócio de uma parada de caminhões. Jerry estava acima de qualquer suspeita. Ele era visto como um empresário e pai de família respeitável. 2 coisas estranhas que aconteceram relacionadas à família de Jerry é que em 2008, sua esposa Patricia foi encontrada sem vida. E em 19 de dezembro de 2013, seu primo, Brian Burns, desapareceu e nunca mais foi encontrado. Lembrando que 19 de dezembro é o mesmo dia e mês em que Michelle Martinko foi morta. Mas até onde se sabe, Jerry não teria relação nesses 2 incidentes. O detetive Matt Dillinger decidiu ir atrás de Jerry Burns para fazer algumas perguntas. Segundo ele queria obter uma confissão e até levou uma câmera escondida para isso. Em 19 de dezembro de 2018, exatamente 39 anos após a morte de Michelle Martinko, Matt Dillinger se encontrou com Jerry Burns. A princípio, o detetive perguntou como Jerry estava e se identificou como policial. Em seguida, ele fez questionamentos sobre se Jerry conhecia o caso Michelle Martinko e se ele já esteve em Cedar Rapids. Jerry disse que já esteve sim na cidade, mas que não conhecia o caso sobre Michelle Martinko. Jerry até chegou a mencionar o caso de Judy Rosenthal, uma jornalista que desapareceu em 27 de junho de 1995 e nunca foi encontrada. Eu tenho esse caso completo aqui no canal, e se vocês ainda não assistiram, vão lá depois desse vídeo. Essa menção sobre Judy posteriormente fez os detetives levantar a hipótese sobre Jerry também estar envolvido nesse crime, já que o caso nunca foi solucionado. O detetive disse que o DNA dele foi encontrado na cena do crime, mas Jerry desconversou e disse que não sabia como isso aconteceu. Matt Dillinger percebeu que Jerry não confessaria, mas o DNA dele que foi encontrado na cena do crime já garantia uma prisão. Os policiais também fizeram uma busca no computador pessoal de Jerry e encontraram coisas perturbadoras. Ele tinha fixação em ver mulheres loiras sofrendo das piores formas possível, algo extremamente doentio. Jerry então foi preso e levado sob custódia para Cedar Rapids. Segundo o detetive Matt Dillinger, ele não esboçou nenhuma reação, se manteve frio o tempo todo como se não se importasse. A notícia da prisão de Jerry Burns causou um alvoroço na cidade de Cedar Rapids. Finalmente, o responsável pela morte de Michelle Martinko foi preso 39 anos após o crime. Familiares e amigos da vítima comemoraram o fato, e muitos ainda não acreditavam que era real. O nome do grupo na rede social, Michelle Martinko Cold Case 1979, foi mudado para Michelle Martinko 1961-1979, já que o nome anterior remetia a um caso sem solução, que agora foi solucionado.
Em 12 de fevereiro de 2020, se deu início ao julgamento de Jerry Burns. Familiares e amigos de Michelle Martinko estavam presentes, incluindo Andy Seidel, ex-namorado da jovem que muitos acreditavam ser o responsável pelo crime. Durante o julgamento, a acusação enfatizou que era improvável que o DNA encontrado na cena do crime fosse de outra pessoa além de Jerry Burns. O vestido que Michelle Martinko usava na noite do crime foi apresentado para o júri. Nele, havia marcações nos locais que foram perfurados quando ela foi atacada. A defesa argumentou que as evidências de DNA foram comprometidas e que diferentes peças de roupas da cena do crime não deveriam ter sido armazenadas juntas em um saco de evidências. A defesa também levou um consultor de DNA forense que disse sobre a possibilidade da polícia ter armazenado evidências de maneira incorreta. Ele afirmou que o DNA de Jerry Burns poderia estar no local devido a uma transferência secundária, argumentando que células da pele podem ser transferidas para uma peça de roupa quando uma pessoa esbarra em outra. No entanto, foi provado que havia sangue do réu no vestido e no carro da vítima, e que certamente não foi por causa de um esbarrão. De acordo com a polícia, Jerry Burns não conhecia Michelle Martinko. Até onde se sabe, ele a seguiu e a matou sem motivo aparente. Os detetives investigam a possibilidade dele ser um serial killer e que talvez tenha matado outras mulheres. A filha de Jerry Burns, Jennifer, e o irmão dele, Donald, disseram em uma entrevista que não podiam acreditar que o homem que eles conhecem e tanto amam era capaz de um ato tão terrível. A irmã mais velha de Michelle Martinko, Janelle, e seu marido, John Stonebreaker, disseram que ficaram emocionados com a solução do caso. Segundo eles, já tinham perdido as esperanças e não acreditavam que o criminoso um dia seria pego. Outros familiares e amigos da vítima também tinham essa sensação e ficaram muito aliviados quando o caso finalmente foi solucionado. Em 7 de agosto de 2020, Jerry Burns foi declarado culpado pelo homicídio em primeiro grau de Michelle Martinko. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Hoje, ele cumpre sua pena na prisão estadual de Anamosa, onde passará o resto dos seus dias. Apesar do crime ter ocorrido em 1979, mais de 40 anos atrás, muitos na cidade ainda se lembram do ocorrido. Uma jovem que ainda estava no ensino médio foi morta brutalmente no estacionamento de um shopping movimentado, e ninguém viu nada. Para muitos, isso deixou uma cicatriz na história da cidade que dificilmente será apagada.